Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Venho mais uma vez para meditarmos na preciosa palavra do Senhor Jesus, que hoje está em João 5:5. Vamos ler sobre a cura de um paralítico de Betseba. E no 5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Aqui o Senhor fala sobre um paralítico, né, que ele era 38 anos paralítico, e ele estava à beira de um tanque, que o tanque tinha muitos coxos, surdo, mudo, enfim, muitas pessoas que na época, essas pessoas especiais que hoje em dia tem, naquela época eram muito discriminadas, mais do que hoje em dia, né? Hoje em dia ainda tem as suas discriminações com essas pessoas, mas antigamente essas pessoas não podiam nem ficar perto das outras, né? Então eles iam para aquele tanque que aonde uma vez ao dia um anjo passava e agitava aquelas águas, e aquele que chegasse primeiro nas águas, ele seria curado de qualquer enfermidade, não importava qual fosse, mas o importante era pegar, né, o agitamento da água daquele momento que o anjo passou. E esse paralítico ele não conseguia. Há 38 anos ele vinha tentando, mas toda vez que ele queria que alguém ajudasse ele a colocar ele lá no tanque, a hora que a água ficasse agitada, ninguém fazia isso por ele. Por quê? Porque ali havia muitas pessoas que também estavam precisando de uma bênção, precisando de um milagre, de uma cura. Então, eles estavam era preocupados com as próprias cura deles, não em ajudar o outro, né? E assim ia, daí ele ia lá, relata a Bíblia que ele tentava até chegar nesse tanque, né? A hora que o anjo estava agitando as águas, mas só que creio eu que devido à deficiência dele, demorava muito para ele chegar, né? Até o tanque, e assim vinha outro e o fazia no lugar dele. E naquele certo momento, Jesus estava passando por ali e viu, e creio eu, que ele estava tentando chegar, né, até o tanque ou esperando o mover das águas, e perguntou para ele se ele queria, né, ficar curado, ficar limpo, né, da enfermidade dele, e ele a primeira coisa que ele pensou foi na dificuldade dele, né? Que ele, além de não conseguir ir sozinho, né? Mesmo se arrastando, ele não chegava a tempo e não tinha ninguém que fizesse isso por ele. Então o Senhor falou para ele pegar a cama dele e andar, que ele estava sendo curado naquele momento. O que, que a palavra queria dizer ali, pela explicação do Espírito Santo? Que ele, Jesus ali na frente dele, né, falando, oh, tô aqui, né, vamos, né, andar, vou fazer um milagre na tua vida, é hoje. Ele não, ele pensou nas dificuldades que faziam 38 anos que faziam ele ficar naquele lugar. Ele pensou, né, em todo aquele processo de tantos anos ali, não estava conseguindo entrar nas águas. Ele esqueceu que a água, a cura dele estava falando com ele ali naquele momento. Então, o que leva para nós esse momento, essa reflexão de hoje, é que às vezes nós temos um problema, faz anos, uma enfermidade, uma dificuldade, algo que faz anos que nós tentamos
ser curado, receber uma bênção, receber uma cura, mas nós esperamos às vezes o socorro do ser humano, às vezes o socorro de alguém que está ali do nosso lado para nos ajudar, para, né, nos mostrar o caminho que devemos ir, ou o caminho que nós já sabemos, apenas precisamos, né, de uma mão amiga, de um socorro. Mas só que as pessoas elas estão tão preocupadas com si mesmo, infelizmente as pessoas, maioria estão preocupada com si mesmo, que não se importa se você está precisando ou não de uma ajuda, de um conselho, apenas às vezes de uma palavra, de ouvir ela falar alguma coisa, enfim. E elas não estão mais preocupadas em se dedicar a tentar ajudar o próximo. Se elas vencerem na vida, se elas forem curadas, né? Se a família for restaurada, enfim, se elas forem, o resto, cada um lute por si, né? E aqui o que que a palavra do Senhor está dizendo? Para nós não ficarmos esperando pelos outros, porque às vezes as outras pessoas nos fazem promessas, não, eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar em tal coisa, ou às vezes se faz, né, que está se preocupando com a tua dor e não está, na verdade ela está preocupada com ela mesma, com a dor dela. Claro que tem suas exceções, eu ainda acredito nas pessoas que têm um coração puro, ainda acredito, né, numa amizade verdadeira, no socorro, ainda acredito. Mas hoje em dia, né, a maioria, hoje em dia não, porque já mostra desde lá, né, aquele processo de cada um estar preocupado com si mesmo. Então, o Senhor tá falando, o milagre está aí, perguntando para você. O milagre está perguntando o que que você quer que ele faça, né? Porque Jesus é o milagre. Então, o Senhor Jesus está perguntando o que você quer que ele faça por você. O que que você precisa? Não é para você esperar por ninguém. Às vezes Deus manda um socorro através de um ser humano, mas às vezes o socorro é você mesmo que tem que insistir, é você mesmo que tem que crer que o socorro vem. A hora que você perceber, igual esse paralítico, ele percebeu que não havia ajuda de ser humano, não havia como ele chegar neste tanque para a hora do milagre acontecer. Então, o Senhor está falando aqui que a hora que você vê que não tem ninguém que vai te ajudar, que você com as tuas forças não consegue, fala com o papai, fala com Jesus, fala com o nosso amado Senhor Jesus. Ó, eu não consigo, não dá certo, já tentei assim, já tentei assado, já tentei de vários jeitos e eu não consigo, mas eu sirvo a um Deus que consegue. Então ele está te perguntando agora o que que você precisa para ele poder te dar e você pegar a tua cama e andar. Aquela dificuldade que você está passando, aquele problema, aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia, enfim, aquela enfermidade. Pega a tua cama e anda, o Senhor está falando que você já está curado, né, pelo poder da palavra, a partir do momento que ele ouvir a tua voz. Ele vai te curar, ele vai restaurar no tempo dele, na hora dele, né? Porque, como eu sempre falo, o tempo é dele, não é nosso. Mas quando ele chegar e falar para você o que que você precisa, né? O que está acontecendo, e você pegar e dizer, agora comigo não posso mais, não dá mais, é somente com o Senhor. Então ele vai fazer, porque quando nós colocamos as nossas mãos, não precisa ele colocar as mãos dele. Então, quando é um milagre, o milagre é para o nosso Deus, né? O milagre é Deus. Então, é isso que o Senhor está falando nesta reflexão. O que que você precisa, né? Então pegue a tua cama e ande. E Jesus, né, apenas curou. E o que que ele fez? Ele agradeceu e contou a todos, né, um milagre.
Então, nós temos que agradecer e sair anunciando que Jesus fez um milagre na nossa vida. Esse é uma parte muito bonita, né, para nós lembrarmos que nós não dependemos do ser humano, claro, assim, eu digo em algo espiritual, porque enquanto estamos aqui na Terra, né, um precisa, né, do outro, né, de um pai, de uma mãe, enfim, sempre estamos precisando de uma oração, de um socorro, mas eu digo em algo espiritual, né, nós não precisamos de nada a não ser de Deus. Quando o impossível chegar na tua vida, o possível que é o Senhor Jesus chega na tua vida para fazer o milagre. Então é isso. A reflexão de hoje é para nós crermos e não ficarmos esperando, porque às vezes é algo que pode acontecer tão, né, antes do que os 38 anos que ele estava esperando ali, foi o tempo que Jesus, né, chegou na vida dele, naquele tempo, e ele não percebeu que Jesus tinha chegado, chegou o milagre. Os 38 anos já foi um milagre dele, né? Então chegou ali um milagre dele. Ele sofreu esses 38 anos para o milagre acontecer. Então não importa quantos anos você tem buscado alguma coisa, quantos anos você tem esperado em Deus algo, mas creia e não fique desapercebido a hora que o Senhor passar e te perguntar, né, o que tu queres. Fala com Ele, que aí sim você vai ver um milagre acontecer. Se gostaram da reflexão, se gostaram da mensagem, curte, compartilha para quem está precisando ouvir essa mensagem e agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor.